Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Hernani Magalhães, ele que é presidente do Sindicato do Comerciário. E a gente vai entender um pouquinho como estão as questões do dia a dia para esse trabalhador que a gente tanto ouve falar agora, né? Fechou o comércio, não fechou o comércio, abriu o comércio não pode abrir, se fechar o comércio todo mundo vai perder o emprego. Vamos falar então com quem entende desse trabalhador, com quem defende esse trabalhador? Hernani, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo a esse nosso espaço, a esse seu espaço de bate-papo. Obrigado a você pela oportunidade. Eu fico muito feliz de você ter disponibilizado do seu tempo para estar conversando com a gente e queria que rapidamente você explicasse para o nosso telespectador de casa, que até o momento nunca assistiu uma entrevista com você aqui, o que é o sindicato, há quanto tempo ele existe e quais são os trabalhadores que fazem parte dessa categoria que a gente, resumidamente, chama de comerciário. Hoje o sindicato tem 80 anos, mais ou menos. É uma categoria que tem direito do trabalhador no comércio, na área de material de construção, lojas de roupa, mercados e vários segmentos, né? Quando você fala loja de roupa, ok, a gente já entende que abre e fecha toda hora, por conta da questão do lockdown. Mas você falou mercados, loja de material de construção, e aí eu vou incluir farmácias. Ou seja, estamos falando de 3 categorias ditas essenciais em todos os lockdowns, não é isso? Inclusive, eu tenho a dizer o seguinte, são 3 categorias, mais 2, no caso, que é a farmácia e o supermercado, que ultimamente não parou para nada, não houve lockdown para farmácia e para supermercado em hora nenhuma. Sim. Inclusive, o sindicato tomou a decisão de fazer um ofício para a Secretaria de Saúde e outro ofício para o prefeito, pedindo uma atenção maior, inclusive sobre a vacinação, que esse pessoal são da linha de frente. Eles são considerados essencial para servir, mas não é essencial para, de repente, né, tomar a vacina, ser cuidado melhor. A gente tem visto aí nos supermercados, a gente tem andado aí, a diretoria, e tem visto que tem sido seguido os protocolos de segurança. Protocolo perfeito, entendeu? A maioria com álcool em gel, com aparelho para tirar a temperatura. Isso nós somos testemunha disso. Quanto por exemplo, a perca de funcionários nessa área, é muito difícil, Carla, alguém dizer e chegar e falar que perdemos o fulano da loja tal, ou da loja tal, ou do mercado tal. Eu fiquei sabendo essa semana, na sexta-feira para sábado, que houve uma perca, um rapaz lá do supermercado de Correias, do Extra, faleceu, chamado Marcos. Covid-19. Covid. Outras a gente não fica sabendo. É uma categoria muito grande, mas muito dividida, muito espalhada, entendeu? Quando se trata de uma fábrica que tem um comércio. Exato. Quando se trata de uma empresa que tem 1.000 funcionários, uma fábrica com 1.000, é fácil que ali dentro rola o zum e todo mundo fica sabendo. Mas para o sindicato, por exemplo, nós sabemos que tem muitos comerciários que se infectaram, que estão em tratamento, e, graças a Deus, houve pouca perda. Houve até uma reportagem aí outro dia dizendo que os frentistas, os comerciários, principalmente as casas de supermercado, aí nós estão sofrendo mais as consequências, né? Aí nós tomamos a decisão de fazer esse ofício justamente para tocar um pouquinho na consciência das pessoas, das autoridades, que pode decidir se essas pessoas, porém, devem ser vacinadas ou não, dar uma atenção melhor, porque, na realidade, você chega na caixa de supermercado, ela pega 8 horas da manhã, vai até 4, 5 horas da tarde ali, atendendo diversas pessoas. Sim. Por mais que ela esteja de máscara, esteja o álcool gel, esteja com tudo na mão ali, ela está respirando aquele ar o dia inteiro. Então, é muita gente. E o supermercado parece que... Outro dia eu ouvi uma coisa que eu fiquei até intrigado. O supermercado está parecendo, sabe o quê? Shopping center.
As pessoas, em vez de uma pessoa fazer como aqui em casa, eu e minha esposa, meu filho, um ir no mercado, vai a família toda. Então, é difícil você controlar isso. É verdade. Mas, felizmente, a gente não tem ciência, como eu botei outro dia no e-mail que eu mandei, sobre quantidade de pessoas que foram infectadas, quantos morreram. A gente não tem conhecimento disso. A gente sabe de um ou outro quando aconteceu esse caso, que foi, inclusive, um rapaz, um diretor que falou que trabalhou com ele e mandou no zap do sindicato, né, do Sindicom. Eu vi, mandei as condolências e tal, e sempre avisando para manter distanciamento, o álcool em gel. Aqui tá, eu estou falando contigo, mas aqui eu estou com meu álcool em gel e minha máscara aqui na mão, é porque hoje eu estou falando de casa até 1 hora, que depois de 1 hora eu vou para o sindicato. Mas a gente fica sabendo das coisas assim, um ou outro fala. E, normalmente, nós temos o atendimento médico dentário no sindicato, quando a pessoa aparece com um probleminha que pode ser a causa da Covid, eles são indicados por lugares adequados para ser atendido, né? Hoje, aqui em Cascatinha, tem em outros bairros, né? Porque era ali onde era o Corpo de Bombeiros, na Coronel Veiga, mas tiraram de lá o tratamento, o atendimento do Covid de lá. Mas é assim. Quando a gente pensa nessas questões, né, a gente pode ressaltar alguns pontos para o nosso telespectador que está assistindo. E eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de linha de frente do tratamento do Covid, a gente está falando de todos os profissionais da área de saúde. E sim, já foram imunizados. Agora, quando a gente está falando da linha de frente do dia a dia, a gente está falando, em grande parte, desses trabalhadores comerciários. E, junto a esses trabalhadores comerciários, a gente está falando também dos rodoviários, não é? Os ônibus continuam funcionando e nunca pararam, né? Não pararam por conta de uma questão óbvia, o direito de ir e vir de todo cidadão que passa pelo transporte público. Então, os rodoviários não foram percebidos como uma categoria de frente nesse processo de vacinação. Também deveria ser, né? Exato. E aí eu posso dizer, enquanto jornalista que respondo pela comunicação do Sindicato dos Rodoviários, que eles fizeram a mesma coisa que você. Eles notificaram a prefeitura por conta dessa pesquisa que disse que houve um aumento de mais de 60% de mortes na categoria do comerciário e rodoviário no âmbito nacional. É isso que é no âmbito nacional. Exatamente, no âmbito nacional. Agora, se eles conseguiram chegar a esses números em âmbito nacional, numa pesquisa que, por exemplo, você, presidente do sindicato do comerciário aqui de Petrópolis, está me dizendo que não conseguiu calcular aqui, significa que existe, com certeza, a possibilidade desses números serem ainda maiores, por conta de uma coisa que, em pesquisa, a gente chama de subnotificação. Ou seja, não foi notificado, não foi notificado, não foi notificado, e aí, ou foi notificado e a gente não sabe exatamente o motivo, chama subnotificação, essa coisa louca. Ou seja, os trabalhadores do comércio, assim como os rodoviários e outras categorias, estão sim na linha de frente para a sociedade se manter andando, mas não estão sendo percebidos, assim como os da saúde são percebidos, como os que fazem a sociedade andar e funcionar minimamente nesse momento de pandemia. Essa é uma questão gritante para o sindicato, você acha? Eu acho sim. Acho que deveriam já ter visto isso há mais tempo, porque se existe uma concepção nacional de que essa categoria de caixa de supermercado, que eles foram bem específicos, caixa de supermercado, frentista, pessoal dos rodoviários e outros mais, estão sendo... Que a gente ouve assim, mercado, farmácia, loja de construção, ônibus, isso não para. Quantas pessoas que estão infectadas foram comprar remédio na farmácia? Exato. E pegaram o ônibus e, sem saber, foram no mercado. Não é verdade?
Exatamente isso. Nesse contexto, a gente precisa chamar a atenção do nosso poder público para olhar para esses trabalhadores. E aí, no meio desse contexto, que a gente não consegue ter uma estatística adequada, vivendo nesse processo de pandemia, a gente fala muito, por conta de várias outras categorias, a respeito de demissões ou contratações. No que diz respeito aos comerciários, como é que está essa questão no que diz respeito às contratações e demissões? Do jeito que está a situação, tem sido poucas contratações, mas tem havido demissão. Não muito quanto era antes. Tipo, era assim, uma média de 8, 10 por dia. Tem dia que não tem, mas tem dia que tem 3, 4, entendeu? Então, a gente ainda está sofrendo com um quantitativo considerável. Você pode calcular que a gente perde aí de 20, 30 companheiros do comércio, entendeu? Com demissão. E, sinceramente, alguns até pedindo as contas, porque, de repente, com medo de estar se expondo, pedindo para sair. Porque é aquilo que a gente diz, todo mundo está preocupado com o vírus. A gente tem que se cuidar. Se cada um fizer a sua parte, o vírus vai diminuir. Vai diminuir a internação, diminuir o óbito, mas cada um tem que fazer a sua parte, né? E a gente vê que, às vezes, você está na rua, você vê pessoas até sem máscara. Sim. Dá vontade de falar, poxa, você não está sabendo que nós estamos numa pandemia, cara? Mas está arriscado você falar isso e receber uma resposta... Ou uma agressão física, porque a gente anda vivendo tempos muito complexos em muitas demandas, né? Agora, é claro que a gente está vivendo um momento apreensivo, a gente está vivendo um momento de cuidado, mas a gente também vive, com relação ao trabalho do sindicato, um momento de luta, sempre, mas também um momento favorável no que diz respeito ao dissídio, não é isso? Queria que você me explicasse quando foi o dissídio, como é que foi esse trabalho e o resultado por meio do trabalho do sindicato para o trabalhador lá na ponta final dessa história. Nós tivemos uma reunião em janeiro com os funcionários do comércio, tivemos autorização para negociar, negociamos no final de fevereiro o dissídio para vigorar a partir de 1º de março. Certo. Tivemos, na minha opinião, só o ganho real, só a infração, o INPC. Não tivemos ganho real nenhum, porque ninguém está tendo. Inclusive, verdade. Eu recebi alguns colegas que disseram, poxa, esse ganho real foi muito bom, porque eu não estava esperando nada. Porque quando você começa a negociação, o patrão já vem dizendo que, infelizmente, não dá para dar nada por causa da pandemia. Claro. Aí eu perguntei a eles, a pandemia não existe para supermercado, para farmácia, material de construção. E fui falando, aí a gente começou, aí se começa uma negociação. Como você estava dizendo da outra que você teve conturbada, sim, a minha não é tão conturbada assim, porque nós temos um patronal muito consciente, porque eu acho que ele é trabalhador, porque o patrão também é trabalhador. Sim, a maior parte do patronal do comércio é o patrão, é a empresa, mas está ali junto, né, em via de regra. Então, eles tiveram a consciência de que a gente estava falando uma verdade, que as pessoas não pararam, teria que ter, pelo menos, a reposição do NPC. E com essa discussão, nós conseguimos 5,5% para a categoria, tanto quem ganha o piso quanto quem ganha acima do piso, porque sempre foi assim, quem ganha acima do piso era um pouco menos. Nós conseguimos realizar esse ano, concretizar que o aumento fosse igual para todos. Legal. E o aumento para o piso ele foi de R$ 76. R$ 76 vai ser dado como abono até final de julho. A partir de 1º de agosto, ele entra no contra-cheque como salário. E qual a finalidade dessa negociação dele entrar como abono? É porque não existe muitos encargos. Tanto de uma parte do patronal, você sabe que existe um encargo, mas também existe um encargo do trabalhador. Então, para a gente conseguir um manejo de que não prejudicasse nenhum nem outro, foi chegado a esse acordo de que o patrão pagaria como abono por não ter que depositar fundo de garantia, por não ter que... né? Os encargos normais sociais vão ser pagos a partir de agosto. E para o empregado também, não tem o desconto de 11% do INSS, não tem o desconto do FGTS.
também que só vai ser descontada a partir de agosto. Então, na minha opinião, Carla, foi um aumento no estado do Rio, na área do comércio, nenhum sindicato teve um aumento acima de 4%. Nenhum deles. E em Petrópolis, a conduta foi de 5,5%. No máximo. E a gente, com a boa conversa, a conscientização, porque para uma negociação precisa de ambas as partes ter consciência, que não adianta você ir para a negociação para brigar, que a gente vê que acaba não dando em nada, às vezes você quer X% e consegue 1/3, porque é o que é real. A gente teve, na minha opinião e na opinião da diretoria, um ganho satisfatório para o trabalhador. Não foi um ganho, foi uma reposição, pelo menos, do INPC. A gente sabe que as coisas no mercado, o arroz, o feijão, isso aí disparou de preço, parece que a pandemia chegou, eles foram lá e aumentaram o preço de tudo. Isso. E o salário continuou todo, tanto o salário das categorias como o salário mínimo, né, que teve um aumento muito pequeno aí. Uhum. Então, a gente acha que foi uma coisa que, pelo menos, agradou 90% a 95%, agradeceu a gente por essa reposição que teve. Que ótimo. É verdade quando a gente, e é muito importante quando a gente, aqui no programa Trabalhador em Foco, explica de forma categórica para quem está assistindo a gente que existe esse aumento de todas as coisas que a gente percebe na prateleira. Você, cidadão, que no ano passado comprava um saco de arroz a R$12 e hoje compra de tantos, R$30, e aí você fica feliz da vida quando encontra um R$19,90 numa promoção, e aí você quer levar todos os sacos de arroz para casa. Por quê? Porque a gente vive nessa realidade, e aí a gente fala de novo do mercado, né? Porque o mercado no bolso do empresário, ele continua sendo o mesmo mercado, porque ele não vai comer 5 quilos de arroz a mais. Agora, para o trabalhador, a alimentação, quando aumenta, ela aumenta de forma mais dolorosa nesse... Nunca fizeram um movimento tão bom como estão tendo, porque com as pessoas em casa, come-se mais, gasta-se mais. É normal. Isso você estando no trabalho, você não está petiscando nada, porque você tem o que fazer. Mas você estando em casa, toda hora você passa numa cesta de fruta, passa aqui, mexe num biscoito. Então, os mercados não deixaram de vender, como também, infelizmente, teve que ter a venda da farmácia, porque as pessoas doentes têm que comprar o remédio. Mas é uma coisa que eu prometia ao pessoal de supermercado e de farmácia de falar sobre esse assunto, além dos ofícios que nós mandamos, porque eu acho que eles perderam muito, entendeu? Inclusive, teve esses feriados adiantados aí, que o supermercado não parou. Não parou. Não foi dado feriado para o supermercado. Não. O feriado foi ocupado para o trabalhador do vestuário, do material de construção, de outro. Para o supermercado, não. O supermercado vai ter o feriado dia 21 e 23. Uhum. Vai ter o feriado deles, que a maioria pode funcionar, pagando 160% de abono nesse dia trabalhado, né? Que, inclusive, a maioria dos empregados que trabalham nesse segmento gostam, porque é o dia em dobro, né? Ganha o dia do trabalho mais 160%. 160%. Quer dizer, isso é pago no final do mês agora, entendeu? Uhum. A gente acertou para ser pago no contra-cheque, que estava havendo um contratempo muito grande, os empresários reclamaram, não queriam nem pagar mais. Aí a gente conseguiu, então faz o seguinte, entre não pagar e pagar no contra-cheque do final do mês, paga no contra-cheque do final do mês. A gente não teve perca nenhuma com isso. Quer dizer, vai ter feriado, por exemplo, os mercados, e a loja de vestuário esse ano, no dia 21 e 23, vai funcionar normal, porque eles tiveram aqueles feriados antecipados. Isso aí, que foi aquela semana do lockdown no início, que juntou a questão da Páscoa, Sexta-feira Santa. Dia 23, dia 31 e dia 1º. Esses dias, por exemplo, terão que ser pagos em dobro aos empregados que trabalharam. Em dobro. Tem que ser pago em dobro? Não, tem que ser dado 2 folgas para cada dia. Então, esse pessoal tem até, o patronal, os patrões têm até 120 dias para dar essas folgas. Foi feita uma coisa para não... Senão o cara tem 10 empregados, aí 8 quer 2 dias de folga, aí ele vai ficar com 2. Então, criou-se um prazo maior
sendo que a gente deu 20 dias para ele fazer o termo de adesão, para colocar os funcionários, para ficar uma coisa documentada, porque senão amanhã isso pode passar até despercebido. 120 dias são 4 meses. É verdade. Então, o empregado não ser prejudicado também nesses termos aí. Fantástico. Ou seja, são pequenos cuidados que, na verdade, demandam de muito trabalho para o sindicato, mas que são muito importantes no dia a dia da vida do trabalhador. Ou seja, 160% quando ele vai trabalhar no feriado, os 2 dias de folga, todas essas questões precisam ser avaliadas caso a caso. Existe um processo de antecipação. Os folga não vão ser concedidos ao mercado, né? Só para a parte do vestuário e outros segmentos. Os mercados de farmácia, não. Os mercados de farmácia vão ter o feriado deles no dia do feriado mesmo, que é 21 e 22. Perfeito. E, além dessa questão que a gente está falando, ou seja, a gente ressalta a importância do governo, de uma forma geral, entender os comerciários como frente, ou seja, que estão ali principalmente os trabalhadores de mercados, farmácias e lojas de materiais de construção, que são as que ficam abertas o tempo todo, mesmo quando tem fechamento do comércio. Outra questão muito importante é a gente entender que, nesse momento de pandemia, mesmo diante de todas as atribulações, o sindicato conseguiu, em seu dissídio, 5,5% de recomposição salarial, ou seja, voltou que o INPI disse que é o valor correto, né? Então, o sindicato, em via de regra, está caminhando e trabalhando firme em prol de seus trabalhadores. Inclusive, o sindicato não teve um dia fechado sequer. Estamos com atendimento médico dentário funcionando normalmente. Não teve um dia fechado. Com hora marcada, distanciamento social, álcool gel, todas essas questões. Fazendo as homologações para o colaborador, o empregado, não ser prejudicado, porque se a gente fechasse durante 10 dias, a gente ia prejudicar muitos trabalhadores que teriam marcado as homologações para aqueles dias e eles não poderiam receber, teria que ser marcado outra vez. E como agora você tem um prazo diferenciado, quem ia ser prejudicado é o trabalhador que está contando com aquele dinheiro da indenização para aquele dia e ia receber daí a 15, 20 dias depois. Então, nós não paramos, não, conversei com o pessoal lá que a gente trabalha na equipe fora de série, tanto na parte da secretaria como os médicos e dentistas, todos vão tirar folgas, todos eles estão remarcando folgas para épocas que mais lhe convierem, para também não ser prejudicado, você dá folga à pessoa num dia que ela não vai usar. Então, a gente fez um acordo dentro do sindicato para o sindicato funcionar, para não deixar justamente o trabalhador descoberto na hora dessa. Porque, às vezes, ele vai numa UPA, chega lá, está muito cheio, ele vai no sindicato. O sindicato vê que ele está com problema necessitando de um atendimento maior, mais forte, como a de Covid, já encaminha ele certinho. Nós temos um sistema integrado com o INSS, que a gente marca as consultas já de uma vez. Você vai no médico, no sindicato, o sindicato já marca a tua consulta para daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias. Isso é muito importante para o trabalhador, entendeu? Com certeza. Hernani, a gente está chegando no final do programa. Queria que você deixasse um recado para o trabalhador comerciário que está assistindo a gente agora. Olha, o que eu digo ao comerciário é que ele pode contar com o sindicato. A gente tem trabalhado direto, não paramos, estamos lá sempre, diretor e funcionários, para dar qualquer tipo de esclarecimento. A nossa assessoria jurídica também não parou, porque faz assessoria jurídica para outros sindicatos também, que não pararam. Então, eu digo ao comerciário que nós estamos à disposição. Qualquer coisa é ligar para lá, o telefone é 2242-6269, 2242-7567. De 8 às 5 da tarde, nós estamos lá todos os dias, de segunda a sexta-feira. E desejar a todos que Deus nos ajude e que isso passe logo e essa vacina chegue o mais rápido possível, né, Flávia? Carla? Porque eu, por exemplo, já estou beirando a minha vez, que eu estou com 67 anos, daqui a pouco está chegando a minha vez. Tenho paciência, não estou com pressa, porque eu acho que todo mundo tem que esperar a sua vez. Sim. Ninguém tem que estar correndo na frente de ninguém, porque tem os mais necessitados, aqueles que a gente sabe que têm prioridade
né, têm comorbidade, precisam ser vacinados antes, e a gente aguarda que Deus nos ajude e abençoe essa categoria, que é uma categoria que trabalha muito pelo município e pelo país. Com certeza. Hernani, muitíssimo agradecida pelo bate-papo. É sempre um prazer falar com você, é sempre um prazer falar com o nosso telespectador comerciário. Obrigada de verdade, Gê. Obrigado a você, tudo de bom. Até a próxima. Obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo de hoje. Espero que você tenha entendido como é que estão as coisas de trabalho no Sindicato do Comerciário. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau.